Antes de continuarmos a falar sobre desonra, é necessário dizer que há diferenças substanciais entre a obra literária e o filme. O David e a Melanie, no livro, né, eles estão envoltos por uma ambiguidade que o filme, de certo modo, atenua consideravelmente. O filme apresenta a Melanie quase como uma vítima dócil e David é o abusivo opressivo. No livro, no romance, as coisas não se dão de forma tão clara assim, né? Não, de forma quase didática, né? Esse didatismo do mal, né? No livro isso não está colocado, né? Porque a gente vê o tempo inteiro, sim, há uma certa ambiguidade no comportamento de ambos. Mas vamos lá. Então é constituído a comissão que vai julgar a conduta de David. É interessante falar que, ao mesmo tempo que é montada essa comissão na universidade, centenas de outras comissões estão sendo montadas em toda a África do Sul para apurar os crimes dos brancos cometidos contra os negros durante o regime do apartheid. Portanto, ali na universidade há uma reprodução, né, um microcosmo que reproduz todo um processo que está ocorrendo em nível nacional. Nessa comissão tem professores e tem professoras que vão ter olhares bastante distintos da situação. Os professores, os homens, tentam meio assim que amenizar um pouco a situação do David, né? Pergunta se ele não constituiu um advogado, não trouxe alguém que queira falar por ele, porque a cabeça dele está um pouco confusa, talvez, naquele momento. O David diz que não. As professoras, no filme isso não fica muito claro. No romance a gente percebe isso de modo muito cristalino, As professoras entendem que ali houve, sobretudo, um delito racial. Que David, o professor branco, ele se utilizou do seu poder de professor para assediar uma aluna e com isso comete um crime racial e, portanto, ele deve ser punido. Portanto, as professoras não gostam dele. Os professores também não gostam muito dele. O David é um cara que não é muito bem visto. Ele é irônico, é mordaz, ele considera os seus colegas como pessoas intelectualmente inferiores a ele. Ele não é um cara muito fácil de se lidar. E ele não faz questão nenhuma de agradar. E também não faz questão nenhuma de agradar a comissão. Não faz. A comissão começa a questionar ele e ele de cara, de pronto, ele já fala: sou culpado. Né? Eu tive relações com a aluna, eu dei presença para aulas que ela não foi, dei nota numa avaliação que eu não fiz, portanto, estou pronto para ser penalizado, estou pronto para cumprir a minha pena, né? E eu confesso que errei, estou pronto para pagar. Mas a comissão quer mais dele. A comissão quer dele um arrependimento sincero, um arrependimento público. Né? E isso ele não quer dar. Porque essa notícia do assédio, ela já saiu da universidade. O Jornal da Cidade do Cabo, já havia publicado sobre essa questão. E havia uma sede, né, de sangue, principalmente num branco que teve uma relação sexual com uma aluna negra, né,
uma aluna mulata, uma aluna de ascendência negra. Então havia todo um interesse da comunidade em apurar aquele caso até o fim, assim como nas outras comissões que estavam se formando em todo o país. Mas David, ele não aceita seguir um protocolo formal de arrependimento. Ele fala, não, eu não vou fazer nenhuma declaração pública, não vou externar meu arrependimento em público, já estou falando aqui que fui culpado e quero que vocês me punam, mas termina por aqui. A comissão não aceita e exige que ele, sugere que ele faça um acompanhamento médico, ou um acompanhamento psicológico, ou um acompanhamento com um religioso, de forma que ao fazer esse acompanhamento, ele está mostrando que ele quer melhorar, que ele está fazendo algo que vai ajudar no futuro ele a não errar mais, a não extravasar o seu desejo. Acontece que ele não aceita fazer esse tratamento, esse acompanhamento, ele se recusa, né? Porque no fundo, ele acha que não fez nada de errado. Esse arrependimento, ele se arrepende de maneira formal, porque foi pego com a boca na botija, né? Então ele não aceita cumprir esse arrependimento formal que a universidade coloca para ele seguir, né? Então ele fica numa posição muito frágil e essa comissão, né, vai acabar exigindo, sugerindo a sua demissão. Essa comissão, como as outras comissões formadas na África do Sul, para julgar os crimes, para discutir os crimes dos brancos contra os negros no período do apartheid, não tem um poder punitivo, mas essa da universidade, ela vai sugerir à direção da universidade qual a punição, né? Então, se David for punido com a pena máxima, ele será demitido. E ele não é um cara rico. Ele tem uma casa, um carro e pouquíssimas economias. E arrumar emprego de professor depois será quase impossível, porque depois desse escândalo, as portas das universidades estarão fechadas para ele. Portanto, ele vai ficar numa situação economicamente muito difícil, né? Ele vai jogar fora toda uma vida profissional, ele tem 52 anos, vai jogar fora toda uma vida profissional, algo que vai ser muito difícil dele refazer numa outra profissão. Ele imagina que vai compor uma ópera sobre Byron, uma ópera de câmara sobre Byron, mas isso é uma coisa mais etérea, é uma coisa que a gente não leva muito em consideração, que vai realmente ocorrer. Mesmo que ele consiga compor essa ópera que ele imagina que vai estar compondo, ele está lá compondo a ópera, consiga terminar essa ópera, dificilmente isso terá impacto econômico na sua vida, né? Dificilmente. Ele já havia escrito 3 livros acadêmicos, que não rendeu grana nenhuma, dinheiro nenhum, né? Nenhuma mudança. Essa ópera vai no mesmo caminho. Então ele vai ficar numa situação muito difícil, né? E apesar disso, ele encasqueta e não aceita seguir o protocolo sugerido pela comissão. E, obviamente, ele vai ser penalizado com a demissão, né? Ele vai ser demitido do seu cargo. Bem, professores não podem ter relações sexuais com alunas, mesmo alunas adultas, que era o caso da Melanie. A Melanie era uma adulta, mas era uma aluna, então professores não podem, assim como médicos não podem ter relações com pacientes, religiosos, padres, pastores, não podem ter relações sexuais com os seus fiéis, psicólogos não podem ter relações sexuais com seus analisandos, né?
artistas de renome não podem ter relações sexuais com seus fãs. Nós sabemos disso, mas acontece como Byron dizia nas suas poesias, né? O Braigo apregoava na sua poesia, na poesia que o David estava analisando lá na sua aula, naquele dia que a Melanie vai com seu namoradinho ou com seu noivo lá na aula. O Byron dizia que no desejo há algo de luciferiano, né? O desejo é transgressivo. Os corações, quando estão abarrotados de desejo, ficam loucos. E loucos ficam transgressivos. E transgressivos, eles não seguem as regras, não seguem as leis, não seguem os tabus, não seguem os mandamentos. Não seguem os mandamentos. E David, ele se sente um coração louco, um coração a comando de Eros, né? Um coração que segue as ordens de Lúcifer, porque o desejo, segundo Byron, é luciferiano. E Melanie, por que Melanie deixou-se seduzir por David? Ela não tinha nenhuma deficiência mental, não tinha nenhum transtorno emocional, é claro. Principalmente no livro você percebe isso. Não há nada nela que faça supor que ela está atravessando uma fase mais complicada, uma fase depressiva da sua vida, uma fase de extrema fragilidade. Não conseguimos perceber isso. Ela não estava apaixonada por ele e nem ele apaixonado por ela. Não estava. Por que será que ela deixou-se seduzir? Ela não teve uma relação num dia, ela teve 3 relações sexuais com ele. Ela pediu para ficar morando na casa dele. Né? Por que motivo? Quem era Melanie? O filme não deixa isso muito claro, inclusive omite esse fato dela ter ido morar com ele, ter pedido para morar com ele. Não fala nada sobre isso. Mas no romance nós percebemos muito claramente quem era Melanie. Melanie era uma interiorana, a família extremamente religiosa, conservadora, uma família extremamente provinciana, né? E Melanie, obviamente, ela, ao mudar-se para a cidade do Cabo, a sair lá de Adelaide, a cidade que ela morava, se não me engano era Adelaide, e ir para a cidade do Cabo, ela vai estudar na universidade, ela sai da cidade pequenininha e vai para a cidade grande, sobretudo para se afastar, né, da vida provinciana, né, da vida religiosa, da vida mais rígida que ela viveu até então. O próprio curso que ela vai fazer é teatro. Né? É um curso sabidamente catártico, né? Que muitas pessoas vão fazer teatro para poder se sentir melhor, porque o teatro traz algo, sim, de muito terapêutico, né? É muito comum isso, o indivíduo começa a fazer teatro, depois que ele melhora emocionalmente, ele nem leva a peça que estava ensaiando até o final, ele abandona. Então há algo de terapêutico no teatro. Ela vai ela vai fazer teatro e vai fazer um curso de literatura do David. Então, o teatro, a literatura, a arte, de uma maneira geral, é transgressiva. É um ato de transgressão das normas constituídas. Não, obviamente, que todo mundo vai fazer teatro, estudar literatura, vai ser um transgressor, não estou dizendo isso. Mas que as pessoas que veem com mais interesse a questão da transgressão, elas vão se aproximar mais dessas matérias, né, dessas atividades, do que, por exemplo, um indivíduo que vai fazer medicina, que vai fazer engenharia, que vai fazer química, né, de uma maneira geral, estou falando de uma maneira geral.
E ela vai fazer o curso de teatro e o curso de literatura. Na verdade, quando Melanie se deixa levar por David, que obviamente ela é seduzida por ele, óbvio, ela é seduzida, mas essa sedução, para ela, é um ato de transgressão. Ele é um cara mais velho, ele tem 52, ela tem 20, ele tem mais que o dobro da idade dela, né? Ele é o professor erudito, o professor que sabe tudo, né? Então há ali um ato transgressivo. Na verdade, ela deu um passo maior do que a perna pôde acompanhar, né? Ela bancou um jogo que ela não tinha um cacife emocional para sustentar, tanto que ela se arrependeu. No próximo vídeo, continuamos com Desonra.